Fala Matilha, Luiz Ucro na área, muito bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast, o Fala Matilha. Com vocês hoje, duas convidadas muito especiais com um projeto extremamente especial. Com vocês, Aline e Letícia. Muito obrigado por estarem aqui. Prazer, nossa. Tamo junto. Se apresentem um pouquinho, falem um pouco do Cão Sem Dono e depois a gente já descamba de falar o que a gente quiser aqui. Pode começar, eu vou deixar a Aline, que ela é mais velha. Tá, mais experiente, mais experiente. Tempo, sem dono. Bom, eu sou a Aline, obrigado pelo convite. Que é isso. Eu sou bióloga e trabalho com cachorro desde 2008 e acompanho o trabalho da Cão Sem Dono e participo desde 2009. Olha só. Mas me entendo como protetora da vida inteira, de pegar cachorro na rua, na caixinha e levar pra casa. Desde criancinha? Olha só. E doar pros vizinhos, pra um, pra outro. Arrumar encrenca pros outros? A minha mãe adorava, né? Eu e minha irmã juntas era... Boa. Né? Pegava as cachorrinhas. Ai, não podia ficar na rua, então já... Boa. E... é muito orgulho o trabalho que a gente faz na ONG, né? Demais. Ajudando a salvar vidas, dando oportunidade para os cachorros terem um lar, né? E vai ser legal bater um papo e falar mais um pouquinho desse nosso trabalho. Perfeito, Aline. Obrigado. Tamo junto. Bióloga ainda. Vai ser bacana entrar pra esses caminhos aí da biologia. Cuidado, porque vai que as coisas que eu fugi, daquela aula que eu matei. Muito bem. E Letícia, fala um pouquinho sobre você. Letícia, prazer. Também agradeço o convite. Tamo junto. Eu tô na ONG já tem por volta de 7 anos. Também sou adepta a ter animais de estimação desde criança. Legal. Atualmente faço medicina veterinária, estou estudando. O projeto da ONG foi encantador assim na minha vida, porque eu entrei e não imaginava tipo a grandiosidade, né, que era. Acabei entrando de cabeça mesmo. Show de bola. E também, desde criança, minha mãe sempre teve muitos cachorros em casa também. E é isso daí, o projeto a gente acaba vivendo mesmo inteiro, assim. Não tem como a gente ser só metade. Ou é tudo ou é nada. Sim. É bem bacana. E Perfeito. o Cão Sem Dono, ele entrou na minha vida, tipo, pelo meu lado pessoal, e aí depois foi se tornando profissional e aí a gente segue, assim. Legal. Aline, qual que é a sua função hoje dentro da Cão Sem Dono? Eu trabalho com os voluntários, eu trabalho com parcerias. Tá no lugar certo, hein? E faço toda essa parte de relacionamento da ONG com empresa, com os voluntários e com doação também, Show. às vezes no evento. Lá a gente faz um pouquinho de tudo, né? Tem que fazer, né? Faz Não tem resgate. função única. Não tem. Exato. A gente ajuda em tudo que dá dentro das nossas possibilidades. Como a Letícia falou, a gente vive o Cão Sem Dono o tempo todo. Tem que ser, né? E você, desculpa, Letícia, qual é a sua função dentro da Cão Sem Dono? Então, eu faço a parte administrativa da clínica veterinária, sou a dupla do Rafael, que é o presidente da ONG. E é que a Aline falou, a gente faz tudo. Eu vou para resgate, a parte administrativa também eu acompanho um pouco. A gente faz as visitas no abrigo e adaptação também, faz a doação, participa do Tax Dog também, porque a gente tem na clínica. Tudo... não tem uma função única, a gente faz de tudo. Limpa mesmo. cocô, Limpa xixi. Cocô, exato. Isso aí, trata uma bicheira. Isso aí é. Não, essa parte deixa pra... Muito bem. Precisamos puxar a orelha do Dr. Rafael, então, que na próxima vez tem que estar aqui, né? Tem que estar aqui. Boa. Os próximos episódios, junto com a Cão Sem Dono, Dr. Rafael, por favor. E a Cão Sem Dono hoje tem quantos anos? Ela tá aí desde quando? Desde 2006. Caramba, das antigas mesmo. Bastante tempo. O Rafael, ele já tinha esse projeto um pouquinho antes de 2006, mas a ONG mesmo com o estatuto firmado 2006 pra frente. Ele é o único presidente, né, do início até hoje. E aí a gente acho que ainda vai por muitos anos. Vai, com certeza, com certeza. O trabalho que vocês fazem é muito importante. Sim. Hoje, não vou saber falar números, mas uma das maiores ONGs do Brasil, com certeza. Sim, acredito que entre a primeira e a segunda. Top. E vocês têm uma estimativa de quantos animais vocês já resgataram? Tem. Peguei agora, hein? Não, a gente tem... É que assim, até 2011 a gente não tinha muito esse controle. De 2011 pra cá, passou de 4 mil resgates. Porque a gente tem uma planilha que a gente acompanha, né? E aí a gente depois... Porque antes era muito papel, a gente não tinha muito... sistematizado. O computador para auxiliar ali, né? Isso. Um Excelzinho. Aí, graças a uma voluntária nossa que desenvolveu uma planilha
Top. incrível, top, que a gente usa até hoje. Boa. A Vocês gente começaram. tem o controle dos cachorros que entraram, então a gente tem o controle. O dia que entrou, a gente tem, todos os nossos cachorros têm nome. Legal. Aí Número. onde ele veio, o número, de onde ele veio, né? Um breve relato. Na verdade, assim, é mais ou menos a idade, o couro, o tamanho, a raça. Sim. Onde foi resgatado, né? E aí depois a veterinária tem agora a gente tá fazendo mais, tá melhorando, porque agora tá automatizando toda a parte veterinária. Legal. Também. Importante. Mas a gente tem, cada cachorro tem sua pasta com a fotinho e tal, com a carteirinha de vacinação, comprovante de castração, porque a gente é o documento do cachorro. Então onde a gente vai, a gente leva. Usando a tecnologia a favor da gente, né? E quem poderia responder essa pergunta assim, dos números é o Rafael, que não tá aqui. Ah lá. Né? Mas já passou de 4 mil, com certeza. Resgatados ou adotados já? Infelizmente, resgatados. E a gente a cai maioria morre na ONG. Olha lá. Infelizmente. De idade, porque são muito bem cuidados. Alguns, assim, a gente tenta e perde, às vezes, logo que chega. Tem algumas doençazinhas que vêm pra martelar, né? Mas a maioria não. São poucos que a gente perde assim, né? Entendi. Acho que no último ano perdeu 1, 2 no De máximo. velhice. Não, Doença. tipo de resgate que pega, que tá muito ruim, tá com uma não, doença que a gente não Bem consegue. Uma leishmaniose da vida. A gente tem um caso, mas ele tá super bem. Leishmaniose a gente já curou mais de cachorro. Que legal. Sinomose. Sinomose. A sinomose, a gente tem um caso agora na clínica e ele tá super bem. Ele foi adotado, inclusive. Show de bola. O Rabi. O Ravi. Então. E ele tem muitos sintomas, assim, de Sim. sinomose. Fica com a cabecinha? Ele ficou com a patinha A pata também. dele. Entendi. A patinha. Isso aí até, pessoal, pra vocês ficarem espertos, quando vocês verem videozinho disso na internet, não acha que o cachorro tá lá concordando com as coisas ou curtindo a música, tá? Pelo amor de Deus, que tem muito videozinho aqui bombando. Né? Tá gostando da música e tal. Não, é sequela de sinomose. Exato. Mas a maioria nossa Fica por lá mesmo. Isso, e vai por idade. A gente tem 70% dos nossos cachorros são 7 mais. Entendi. São 7. Entendi. E chegam com mais ou menos. Aí tem de tudo, né? Vem filhote, cadela prenha. Tem de tudo, mas infelizmente, a gente tem muito cachorro que chega doente e que já tem mais de 5 anos. Você vê que às vezes o cachorro teve família e ficou doente e foi abandonado depois. A gente pega muito cachorro na estrada. Olha só. Porque a gente tá perto da estrada. Então é nosso caminho. Então tem muito cachorro que veio da Regis que você vê que ele já teve uma família. Que às vezes o cachorro vê um tapetinho e vai lá fazer xixi no tapetinho. Alguma coisa ali. Tem cachorros que são muito inteligentes. A gente tava conversando um pouquinho antes, né? Tem uns cachorros que parece que já vêm treinados por Deus, né? Mas tem algumas coisas que não passam, né? Dá pra entender que esse ali já teve um doninho, né? Então tem cachorro que vê com muita afinidade com criança. Com criança. Sim. Da patinha. Né? Porque Senta pra ganhar comida. O cachorro que nasce da rocha tem uma diferença. Aqueles que a gente põe na guia fica parecendo um peixe, não sabe o que é uma guia. Eu falo que parece um cavalo sem estar domado. Você coloca a guia no cachorro, o cachorro começa a relinchar, começa a rodar, empinar, morder guia, chora, urina e tal. Esse daí realmente é selvagem. Infelizmente, a gente tem bastante caso. Tem uma coisa que é interessante de falar, não sei se acontece muito lá, mas provavelmente sim. A maioria dos estabelecimentos que eu conheço, que são voltados para o mercado pet, que ficam um pouco mais na periferia da grande metrópole, um pouco mais afastados dos grandes centros, sofrem com essa coisa de sempre aparecer um cachorrinho abandonado na frente ou muito próximo. Porque as pessoas têm essa cultura de que, deixa ali, amanhã os caras já abrem o portão, já entra e vai. Né? Vocês sofrem com isso também? E como que vocês veem uma solução para isso? Sofre. Esse tempo atrás a gente teve um caso na clínica e eles abandonaram. Veio um motoqueiro com uma criança e colocou no balcão da clínica. Virou as costas e foi. Eu acabei de encontrar ali, ele tava perdido. E aí acabou que... É o caso do Pipoca. Ele ganhou uma dor. Ele ganhou é o seu caso, então. Legal. Contando o meu caso. E aí ele colocou no balcão da clínica. Eu acabei de encontrar ele ali. E ele é um shih tzu, tava todo peludo. Todo enrolado, enrolado. Aí fomos lá, né, tentar convencer o presidente da gente ficar com ele, porque era um cachorro que fácil de doar. Vamos tentar doar, ficar. Aí mandamos pro banho. Aí ele falou, tudo bem, mas vocês se responsabilizam e tal. Aí mandamos pro banho. Quando ele voltou, a gente teve a surpresa que ele tava com um glaucoma gigante no olhinho. E por esse motivo, certeza que ele foi abandonado. Sim.
Aí acabou que eu levei... Devia ter acabado de chegar do veterinário, de outro veterinário, recebeu eu acho, o diagnóstico. Sim, aí ele falou, vou abandonar porque vai custar caro. Sim. E aí fizemos a cirurgia, eu levei pra casa pra cuidar dos pontos dele. E aí ele tá em casa até agora. É o famoso lar temporário permanente. Ficou. Então, e é um cachorro assim, né? Que você fala... ele tinha um lar, porque ele ama a criança. Sim. Ele gosta. Ele é um cachorro que também faz xixi no tapetinho. De raça. De raça, então assim, Sim. acontece. Eu acho que... você perguntou o que a gente vê como solução. A gente mesmo com câmeras, o pessoal abandona, não tem... Não inibe. Não se sente... Ação errada. E não sei, acho que judicial também. A gente teve o caso da Bel também, né? Que a gente teve um outro caso de um outro cachorrinho também que foi processo, tá rolando aí o processo por abandono, mas infelizmente eu ainda não vejo o que fazer para ter uma luz solução. No fim do túnel. Cara, eu bato muito na questão do cultural, né? Eu acho que educação é o principal, né? Também. No Brasil a gente é muito carente de um cultural. Desde a parte da pessoa que fala assim, poxa, por que eu vou comprar se aqui existe a possibilidade de adotar? Só que daí também tem que entender do outro lado das coisas que assim, tem pessoas que têm necessidades específicas e tem o porquê de querer comprar e não adotar. Sim. Mas daí, daquelas pessoas, por exemplo, provavelmente esse motoqueiro, vamos colocar no campo do provavelmente, de saber que, cara, quando você está adquirindo uma vida para trazer para sua casa, para sua família, você vai ter que arcar com aquilo por causa da vida. Né? Custe o que custar. Sim. Eu tenho um exemplo aqui em casa que assim, eu tenho uma cachorrinha de 13 anos, a Texas, que ela é blindada contra veterinário. Nunca fomos para no veterinário. Eu tenho uma outra cachorrinha que é a Nevada, uma Border, que assim, todo ano aparece alguma coisa. E agora, ano passado a gente descobriu que ela é hipocondríaca, hipoglicêmica. E ela começou a ter muitas convulsões e tudo mais. Agora vai começar a ter que ter todo um zelo por ela. Acupuntura, eu tive uma gatinha também que teve... Você falou glaucoma, me pegou, mas não é o glaucoma, é o linfoma. Ela fazia acupuntura, ozonioterapia e reiki todos os dias da semana. Tinha que tomar banho 2 vezes por dia para um gato. E as pessoas, quando vão comprar ou adotar, não estão pensando nisso. Estão pensando só na parte linda. Então, essa é uma parte educativa que deveria ter mais. Né? A gente fala muito isso quando a gente vai doar um cachorro. Porque o cachorro está saudável hoje, mas quando ele tiver com 14 anos, 13, ele vai ter problema. Como nós. Vai começar a urucar alguma coisinha. Alguma coisa vai ter que tomar algum medicamento, vai ter que fazer acompanhamento. Sim. E vai gastar dinheiro. Então a pessoa também tem que se preocupar com a parte financeira. Claro. A gente sabe que no Brasil, infelizmente, muitas pessoas não podem pagar por todo esse tipo por esse tratamento. Sim. Mas em São Paulo, a gente tem hospital público. Então, se a pessoa ama muito o bicho dela, ela acorda 4 horas da manhã, porque eu conheço. Em último caso, né? Então, se a pessoa não tem condição financeira, sim, e ama o bicho, ela vai acordar 4 horas da manhã, vai colocar o bichinho debaixo do braço e vai no Hospital Público de São Paulo e vai fazer todo e qualquer exame que precisa e toda e qualquer cirurgia, porque eles fazem sem custo. Sim. Só que as pessoas não querem ter esse trabalho. Acordar cedo. Infelizmente, só querem resolver o seu problema. Vou fazer uma pergunta pessoal. Todo e qualquer tratamento mesmo? Ou grande parte? Então, por exemplo, se você levar para castrar, não. Tá. Mas se você levar um cachorro doente, por problema na coluna, com aquele... Como é que é o nome daquele negócio que é uma dor insuportável? O cachorro até morre com dor. É uma doença que é bem comum. É ortopédica? Não, é do fígado. Quando o cachorro come besteira e fica com o fígado atacado. Abscesso. Eu não sei. Tem a cachorro da minha pancreatite. Mãe teve pancreatite. A cachorro da minha mãe teve isso daí. Então, assim, se você leva lá, precisa operar, eles fazem o exame e operam. Entendi. Acho que, se eu não me engano, são 4 em São Paulo. Tem bastante. Tem o de Osasco também, que é grande. A gente já teve a oportunidade de ir lá visitar também. Mas eu questiono isso porque, assim, que legal saber. Até uma dúvida pessoal minha. Que legal saber que tá nesse nível, então, de bateu lá na hora certa, se antecipando, vão ter pessoas prontas para poder te ajudar. Sim. Legal. Sim, e assim... O que a gente vê de gente que quer ajudar protetor, que pega o cachorro, porque o protetor, quando ele pega o cachorro na rua, ele não está preocupado quanto ele vai gastar, ele está preocupado em salvar a vida. Exato. Então faz rifa, vende isso, vende aquilo. Eu acho que assim, para tudo se dá um jeito, desde que você
tenha amor e queira realmente fazer Exato. aquilo, né? Se tiver vontade. Aí já entra num tema polêmico aqui. Acho que até antecipou. Você já sabe até o que eu vou perguntar, né? Tem protetores e protetores, né? Então, mas Vocês são associados com uma galera boa? Estão sempre junto com uma galera boa? na verdade, a ONG Cão Sem Dono anda sozinha. Ah, é? A gente ajuda protetores. Então, eu falo isso. Os protetores que estão debaixo do guarda-chuva de vocês. Gente boa, A prestativos. Tem uma questão também sobre protetores, que o Rafael ele bate muito nisso. Eu te ajudo se eu souber que você doa cachorros. Porque se você for um protetor que não doa, aí... Que é aquela pessoa que acaba acumulando. Isso, acumuladores. Até pra... confia no cachorro a vida toda e não dá nem a oportunidade dele passar Sim. por uma feira de adoção ou para ser doado. Ele fala, eu ajudo, mas você tem que doar. Exato, e aí o animal começa a viver uma vida mais miserável ainda do que já vinha vivendo. Sim. E pior, até eu fiz a brincadeira de protetores e protetores, mas tem gente que acaba se beneficiando pessoalmente disso. Sim. Então vai acumulando animal, as pessoas começam a se solidarizar, olham para aquela situação, ganham uma doaçãozinha ali, ao invés de estar indo 100% para a causa animal, tem um pouquinho, mas enfim. Mas Infelizmente tem é um mesmo. tema polêmico, né? É puxado esse, né? Mas enfim, muito bom. E assim, até uma outra coisa que eu ia perguntar. Hoje vocês contam com quantos colaboradores lá dentro da Cão Sem Dono e paralelos também a isso? Tem mais ou menos um número? Colaboradores seriam os funcionários. Funcionário, voluntário, tudo. Voluntário A gente tem mais... É um exército. A gente tem muito voluntário inscrito, mais de 500. Porra. Mas a participação é menor, porque às vezes também a pessoa precisa encaixar, então tem essa dificuldade. A gente aproveita bastante dos voluntários em eventos de adoção. Eles vão, por quê? Porque é lugar mais central, é mais fácil chegar. Por exemplo, o sítio fica na zona rural. Então, se o voluntário não tem carro, ele não consegue chegar no sítio. Já então, dificulta. a gente tem essa dificuldade. Por isso, a gente precisa ter colaboradores que recebam. Porque se a gente ficar dependendo só do trabalho do voluntário... Uma hora não vai ninguém. Infelizmente, a gente já marcou, tipo, 30 e apareceu 6. Acontece. Sim. Né? E vocês... Precisa de colaboradores. A gente tem funcionário registrado, Sim. no sítio, que uns 20 e poucos, 30 pessoas. Eu acredito que, no geral mesmo, entre sítio, clínica, acredito que dá uns 35 funcionários. Entendi. Hoje a clínica tá onde? Na região do Sacomã. E ela é aberta? Aberta. A clínica era para atendimento dos cachorros da Cão Sem Dono. E depois? Mas aí, como a gente está numa área mais carente, a gente recebia pedidos, né, para atender os cachorros. Aí o Rafael acabou abrindo para o público em geral. E tem um projeto de abrir mais ainda? A gente agora, o próximo projeto da clínica é abrir o 24 horas. Olha só. Porque sensacional. a gente tem muita demanda, né, de 24 horas. Por enquanto a gente trabalha só o período dia, mas o futuro aí é 24 horas. Mas a gente faz tudo na clínica. Legal. Cirurgias em geral, tudo. Boa. Todos os cachorros da Cão Sem Dono são atendidos lá. Fisioterapia, ortopedia, acupuntura. A gente tem o reiki também, que a voluntária vai no sítio. Então eles são tratados assim... Acho que melhor do que muitos cachorros por aí que tem dono, os cachorros da Cão Sem Dono, eles têm esse tratamento. Legal demais. Eu acabei me esquecendo, mas deixar um presente aqui pra vocês. Não sei se vocês têm os cães de vocês ou se vocês vão querer acabar até levando lá pro sítio ou pra clínica. Tem uma guia de treino e acho que é um mastigável aí também. Olha que... E para você também que quer adquirir esses produtos ou outros muito melhores ainda, temos lá na nossa loja, loja.lz.com.br. O QR Code tá aqui na tela, é só você mirar a telinha do celular lá ou pegar o linkzinho que tá aqui na descrição. Vai lá ver o que tem de bom, tem isso aí e muito mais. Tá? Se vocês precisarem de mais coisa também, dá um toque pra gente. Muito obrigada. Fechou? Muito bem usado aqui. Muito bem, muito bem. Vocês têm cachorro de vocês? Vocês têm um pipoca que você falou? Eu tenho. Não, ela Eu tem tenho uma 3, lista, na verdade. né? A Meg também, que foi adotada da Cão Sem Dono também. O Pipoca, que é recém-chegado. E a gente tem a Arlete também. Que veio da Cão Sem Dono. A Arlete foi de um resgate também, que foi feito em Minas Gerais. E o Rafael acabou se apaixonando por ela. Legal. E aí depois a tutora acabou dando pra ele. Aí ele adotou e tá em casa. É uma grandona. Tem 58 quilos. Ah, legal. Você é casado com o Dr. Rafael? Isso. Ah, entendi. Muito bem. Boa. E ela é uma grandona o quê? Misturada do quê com o quê? Então, eu acho que ela é uma boa mistura ali de... Ela é uma vira-latona. Um dog alemão. Não, acho que mais um labrador grandona. Uma labradora. Pernudo. Ela é bem boazinha. É toda grandona. Então talvez seja um pouco mais pra um fila brasileiro.
Acho que o fila era o Brutus que você tinha. É, o eu acho que ela é Brutus. mais um labrador mesmo. Só que um labrador muito grande. É que você fez um aqui, ó, no tamanho mas dessa mesa não aqui. tô nem exagerando, ela é alta. Ela tem 58 quilos, é enorme. Acho que é um pouco maior do que o labrador. O labrador, tadinho, só perninha mas curta. assim, a carinha, como fosse Sim. um labrador, pode ser uma mistura de um labrador com uma raça maior, Pode entendeu? ser, pode ser. E o vira-lata, no geral, tem uns 15, 20 quilos, né? Ela é bem aqui- Ela grandona. passou um pouquinho Ela disso. é bem Sim. maior. Eu ainda tô de luto, eu perdi a Lisa. Jura? É. Quantos anos você falou? 13? Não, a Lisa ia fazer 17. Caramba. Ela veio da ONG também, ficou com a gente. Então eu tô de luto, o apartamento tá vazio. Mas aí, Já brota. Quem sabe até passar o podcast eu já tô com um novo lá em Ano casa. novo, vida nova. É, exato. A gente tá ainda com aquela... Sentimentozinho e tal. Ainda abre a porta e procura onde tá. Puxado. A parte mais difícil, Puxado. Infelizmente. Perder um animalzinho não é fácil, Não. né? Mas, seguindo, eu até já ia falar das questões dos projetos futuros mais pra frente, mas o que mais vocês sentem, assim, de necessidade e que vocês já estão planejando de melhorias para cão sem dono e pro mundo pet? Bom, a gente nosso sempre é ajudar quanto maior no número de cachorros, pra gente mais importante. A gente trabalha com espaço limitado, né? Apesar do nosso sítio ter 20 mil metros, ter uma estrutura muito legal. Depois, se as pessoas quiserem entrar no nosso site... Vai estar aqui conhecer- também na descrição. O Instagram no também. Instagram e ver como que o nosso trabalho tem... Sempre conta um pouquinho do dia a dia. Claro. A gente tem um lugar incrível, a gente trata muito bem, mas a gente precisa doar cada vez mais. Então, isso é a parceria para buscar espaço legal, né, para buscar novas famílias, explorar mais a parte de adoção. Porque aí, se a gente doar, a gente tem vaga Pra mais. resgatar mais animais. Legal. Na clínica a gente faz preço popular, então tem campanhas de castração, que é Show. super importante, né? Pô, E... eu acho que esses são... um monte de coisinha que vai surgindo, né? Um negócio que eu ia perguntar, que eu acho que é também primordial pro público, poder ter até acesso a esses animais, vocês fazem muitas feirinhas de adoção. Sim. Vários outros eventos também. Quais são os A gente tem o principais? nosso bazar permanente também, que a Legal. gente aceita todos os tipos de doação. Que fica onde? O nosso bazar permanente, ele fica na Vitor Emanuel, número 200. É próxima à clínica, ali na região do Sacomã também. Tá. E a gente recebe tudo, todos os tipos de doação. Entra em contato, a gente tem a equipe, né, que faz a gente retirada. Retira. Dá pra entregar lá ou sai batendo. aí fica... Usa o taxi dog pra pegar as coisas, Exato. lógico. Tem que otimizar, né? É verdade. mesmo. E aí todo o dinheiro do bazar a gente reverte castração, medicamento, legal. porque muitos cães tomam medicamentos assim, Legal. contínuo. E é uma forma de ajudar, né? Perfeito, lógico. Toda ajuda é bem-vinda, né? Com certeza. Mas o que eu ia perguntar assim, qual que é o principal evento que vocês fazem hoje? Tem algum central de adoção, de feirinha? Na verdade, as feiras de adoção, elas acontecem todos os finais de semana, de acordo com os lugares que abrem espaço pra gente. Aonde abrir espaço, a gente leva a equipe e faz acontecer. Não. Então é mais em pet shops, em lojas? Supermercado, shopping. Entendi. A gente busca onde tem movimento de família. Sim. Isso pra gente é o mais importante. Legal. A gente já tentou muito fazer em parques, né, espaço público, assim, mas em São Paulo é proibido. Não sabia. Lei mesmo? É uma lei. Ou as concessões não permitem? Não, é uma lei Caramba. que não pode expor. Aglomeração, talvez? Então, Acho que é locais públicos, não é? eu acho que por causa do abandono, né? Porque quando abandona o animal no local, a prefeitura tem obrigação de, né? Aqui tá ali, no espaço Pô, dele. tá na hora de mudar essa lei aí, hein? E aí, por exemplo, se a gente conseguisse fazer um evento no Parque Ibirapuera, que no domingo tem um monte de família, que as pessoas vão com o cachorro. Então, assim, pra gente a visibilidade ia aumentar, né? Opa, caramba. Mas assim, eu acho que talvez seja uma lei muito ultrapassada essa. Talvez no passado, se fizesse essas feiras, o pessoal tinha aquele medo de, se não adotarem, vão deixar pra trás. E talvez possa até ter acontecido, né? Mas, pô, hoje em dia, esquece. Alguém deixa um cachorro pra trás numa fila dessa, acabou pra ONG, acabou pra quem for ali. Exato. Né? Então, eu não sei, porque a gente já tentou, assim, parcerias, porque às vezes naquela praça tem vários outros eventos acontecendo. Então a pessoa tá vendendo artesanato, tem o cantor que tá vendendo o CD dele, a roupa... Tem uma pracinha legal do lado do Ibirapuera chamada Praça Cidade Milão. Já ouviram falar? Com certeza, né? É o que tem a cores e... Tem a fonte.
Que é uma cópia da Fontana de Trevi lá da Tem uma feira de artesanatos. Então, né, a cores. Eu sei onde é essa feira que ele tá falando. Tem o Ibirapuera, certo? Sim. Aí tem a do outro República lado do da Líbano rua. aqui, né? E tem a Quarta Centenária aqui. É uma praça aqui, por sinal, já foi no Merchan. Aula de sociabilização em grupo vão acontecer várias esse ano, pelo menos um final de semana por mês, nessa praça que eu tô falando aí. Então, imagina, na socialização a gente tá lá com um evento de adoção, que legal. Ia ser sensacional. Sensacional. Talvez uma estratégia, uma mesinha, um iPadzinho, catálogo de cães, a pessoa vai lá, já vê, pô, gostei desse aqui, um videozinho bonitinho do cachorro, não precisa adotar lá, no cachorro talvez não precisasse nem estar lá, quero esse. Sim, seria uma opção. Mas Tecnologia, não. mas a sensibilidade, assim... Não, a emoção é de estar ali, pegar no colo. Sentir o cachorro. Por sinal, até agora falando como um lado um pouco mais profissional, comportamentalista, isso é o que mais ferra a cachorrada, sabia? É o impulso. Por isso que a gente faz 1 milhão de perguntas, às vezes assim, as pessoas ainda mentem, né? Comecinho do ano passado, olha esse caso. Comecinho do ano passado, 2024, uma cliente desesperada entrou em contato comigo assim: Luiz, você precisa vir aqui rápido porque eu adotei um cachorro. Tava aqui, passou 2 semanas linda, maravilhosa. Chamava Oli. A Oli tava linda, maravilhosa em casa, começou a atacar o meu Spitz. Então tinha o SRD e o Spitz. O Spitz sempre foi o donão da casa. Primeira semana de adaptação, a cachorrinha tava zen, começou a colocar as garrinhas pra fora, começou a atacar pra caramba o Spitz, mas assim, pra pegar mesmo. E ela falou assim: nossa, porque na feirinha, qual que é o nome dele? Fugiu. É um nome importante, imponente assim, tal, mas fugiu. Depois eu lembro. Foi lá, brincou com a Oli, se amaram e tal. Eu falei, pô, vou ter que adotar essa no caso. Levou pra casa, se adaptou, colocou as garrinhas pra fora, começou a atacar. Enfim, esse era o contexto. E por que surgiu esse problema? Exatamente por conta do impulso, da emoção. A pessoa deve ter falado assim: não, se adoraram aí, pode levar, tá tranquilo. Sem ter uma avaliação prévia, como que é essa cachorra? Em convívio social, com outros animais e por aí vai. Com gente ela era um doce. A cachorrinha era um doce em si, mas assim, extremamente possessiva por recurso. Chegava perto do pote de água, chegava perto do pote de comida, brinquedo, cama, tudo, né? Então virou um problemão. E sabe um detalhe que é interessante dessa história? Eu até brincava com a funcionária lá e com a dona. Vocês descobriram a cura da alopécia. O Spitz era comido de alopécia. Ele tinha pelos apenas nas patas e na cabeça. Então ele parecia até um crista chinês. Onde essa Oli mordia, crescia pelo. Nossa. Não tô brincando, ele crescia uns tufos assim, ó. Então eu passei lá pelo menos uns 6 meses. Rolaram ali uns 4 ataques em lugares diferentes. No dorso, cresceu o pelo. Eu falei assim, mano, cura, você que é careca, você que tem alopecia, saiba que é só pegar a babinha da Oli, passa ali na careca. Será que não precisa dar uma mordida? Então, sabe uma coisa que eu fiquei pensando depois? Brincadeiras à parte. O que é o transplante? Não é um monte de agulhada que dá? Uhum. Será que não é a agulhada que machuca, faz regenerar e cresce o pelo? Não pode ser. Junto com a baba da Oli? Pô, e assim, não era pouco pelo, tá, gente? Era pelo pra valer mesmo. Não é que esse transplante que você vê só um fiozinho ou outro e tal. Não, era... Isso aí é uma floresta amazônica, assim, no meio da cicatriz, assim. Enfim, doideira, né? Agora, você podia falar pra gente o porquê que a cachorra faz isso. Porque a gente tem muito esse problema. Legal, boa. O porquê que ela faz o quê? Por que quando ela chegou, ela tava ok? Daqui a pouco ela mostrou a garrinha dela e falou: quem manda aqui sou eu. É uma mistura de excesso de liberdade, tá? E falta de disciplina. Que às vezes é assim, 100% dos problemas que a gente vê comportamentais por aí tá atrelado a isso. Liberdade demais em momentos errados e falta de disciplina também, na maioria das vezes, no tempo integral. Só que o que acontece? Um cachorro que acabou de chegar num novo ambiente, a não ser que ele seja muito virado no giraia ou muito poderoso já, ele vai se sentir um pouco mais incubado mesmo. A insegurança vai fazer com que ele fique cada vez mais incubado. 97% dos cães hoje são inseguros, porque por ter passado por todo o processo de domesticação junto com nós humanos, desde a época das cavernas até hoje, foram selecionados os animais mais inseguros e menos dominantes, porque os dominantes queriam, rala, não quero ficar perto desse povo aqui, tá louco? Né? Então já foi feita uma seleção muito grande em cima de animais mais inseguros, então 97% dos animais são inseguros. E a insegurança é a porta de entrada para vários problemas comportamentais, inclusive a reatividade.
E é muito comum você pegar uma criança que acaba se sentindo cada vez mais incubada e a partir do momento que ela sente um pouquinho mais de segurança, ela explode. Acontece a mesma coisa com o cachorro. Só que vai saber o que essa Oli já não passou na vida em relação a ter que ter posse por objetos. Então, tô lá vivendo uma vida errante, na rua. Consegui um fundinho de marmita aqui num lixo que eu achei. Chega um cachorro mais poderoso, nhaque em mim e come a marmita. Ela aprendeu a reagir a isso. Então, depois que passou pelo período de adaptação, na casa nova, vendo aquele outro cachorrinho, chegando perto das coisinhas que ela conseguiu conquistar. No início ela olhava pra isso e ficava meio tipo, tá bom, não é a casa não é minha ainda, né, tal. Mas a partir do momento que ela colocou as garrinhas de fora, chegou perto, toma. Aqui é meu também. Vou defender. Aqui é tudo meu, né? Vou defender o que é meu. Entendeu? Então tem muito disso. Muito isso na onda. Sabe uma coisa que eu falo? Pra se adotar, a pessoa tem que estar muito aberta a ganhar uma caixinha de surpresa. Exatamente. Porque nas 2 primeiras semanas, não é a realidade do que aquele cachorro vai ser. Ele pode permanecer calmo, tranquilo, inteligentíssimo, educadíssimo. Por sinal, os sem raça definida, por maioria, tem muito mais inteligência, senso de sagacidade, mais do que muitas outras raças, né? Então se adaptam muito bem, aprendem muito mais fácil. Só que as 2 primeiras semanas, que são as determinantes, não quer dizer a realidade daquele animal. E a pessoa ela acaba falando assim, nossa, tá tudo lindo, tudo maravilhoso, que delícia. Se adapta àquilo, depois o cachorro vai começando a colocar as garrinhas de fora, se vê sem a luz no fim do túnel, né? Então eu falo, vai adotar? Tem que adotar mesmo. Você tá preparado para receber uma caixa de surpresa? Luiz, eu tô. Então você vai ter repetição suficiente para educar, paciência suficiente para aguentar e atitude correta para conseguir educar? Legal. Você tem um financeiro para poder pedir uma ajuda para um profissional? Se precisar? Tenho. Top. Vai cuidar bem no veterinário, nutrição e tudo mais? Top. Adota. Às vezes você não tem isso, talvez não seja uma boa escolha. Porque o que acontece? Eu não sei se acontece muito isso com vocês, mas eu escuto muito relato de ONG. O reabandono. Reabandono, o retorno. O retorno, O que é o... Não, então... Devolução. Voltar pra vocês. Eu chamo de reabandono, né? Porque não... Pô, você trouxe pra sua casa. Sim. Tirou da sua casa, é um reabandono. Não, é porque se a pessoa abandonar, por exemplo, nossos na cachorros, rua? a gente só doa cachorro microchipado também. Ali tá castrado, vacinado, tá com microchip. Encontrou na rua. Então, se a gente achar esse cachorro na rua, a pessoa com um contrato assinado... Cadeia. Hoje né? Então, eu não sei se ela vai pra cadeia, porque a Bel, por exemplo, foi abandonada, tem microchip, tem... Desculpa, deu esse caso, exatamente esse caso. Qual que é o nome? Bel. A gente puxou o microchip dela e aí pegou todos os dados da adotante e a pessoa, tipo... não, porque eu dei pra outra pessoa. Mas ela tinha que se responsabilizar pela cachorra. Lógico. Foi ela que adotou, né? As pessoas não leem os contratinhos, né? Então, eu sempre, quando eu vou fazer adoção, eu falo, lê o contrato, vê se você tá de acordo com tudo. E tem um detalhe. Também a parte de doença. A gente não sabe se o cachorro vai desenvolver alguma doença. Então a gente dá um acompanhamento. Caixinha de surpresa. 30 dias de acompanhamento sem custo. Sim. Pode levar na clínica. A nossa veterinária fala com o adotante via WhatsApp, por telefone. O que for necessário, a gente ajuda. Mas se ele tem uma doença que a gente não conhece, ele ficou na ONG e a gente não descobriu. Então a pessoa, né, não tem como se responsabilizar. E é o que eu falo de inafiançável, porque até onde eu sei, maus tratos virou crime com multa alta, R$5.000, se eu não me engano, a multa, e cadeia. Aí não sei se tiver réu primário sai ou responde em liberdade, enfim, mas... O problema é acontecer, né? A gente tá tentando o da Bel desde outubro, mais ou menos, que a gente começou. E tem o outro caso daquele outro shih tzuzinho também que foi abandonado também, tá em processo também, mas já tem... O seu? O Pipoca? Não. A outro? O Nick. Pô, legal que elas conhecem o nome de todos de cor, mano. Eu sofro com o nome dos meus clientes, eu fico de... Ele chegou com uma bicheira que tava comendo, tinha comido o olho dele, né? Não, teve o Ted, que a pessoa parou na frente da clínica. E o Ted, abriu o carro. O cachorro desceu todo pulando, todo feliz. Voltei, gente, vim visitar. Botou uma cobertinha, o pote. Foi o pote de água. Ele deixou o cachorro entrar no carro e... Mas ele já era de vocês? Não, abandonou. Abandonou na porta. Olha só. Então, assim, a gente acompanha... Tudo gravado. Tudo gravado. A gente não pode nem expor a pessoa. Esse que é o problema. Pode sim. Tem que fazer que nem o Luciano Hang lá da Van.
Já viu? Não. Já viu? O que Já que viu? ele faz? Ele tá começando a expor as pessoas que roubam a loja. Ele põe um emoji na cara? Não, e você pode expor? Pelo que eu Que a gente entendi... fica até com Qual é medo, o né? crime pior? O que a pessoa tá cometendo ou o crime que você tá cometendo de exposição? Só que tem um negócio. Não, o que ela tá fazendo Ela tá fazendo. Então, abandono. assim, Só que tem um negócio. Eu acho que ele deve estar respondendo alguns processos dessas pessoas, mesmo que a pessoa tenha roubado antes, mas está respondendo. Só que para ele, como marketing, tá valendo mais a pena, porque tá divulgando muito isso, tá viralizando na internet, e também a questão de que tá inibindo mais pessoas de fazer a mesma coisa. Então foi uma sacada. Ele fala assim, puta, vou ter que gastar tanto com processos, mas vai me ajudar muito no marketing, vai me ajudar muito a não ter mais tanto roubo. ele chama de amostradinhos. Acho Amostradinhos do mês. Ele faz um compilado e posta no TikTok. Olha. E todo mês tem pelo menos uns 12 que ele coloca assim. Deve pegar os mais engraçados e pôr. Enfim, sem fazer propaganda pra Van, se quiser pagar nós também paga, mas já fazendo, né? É uma boa estratégia. Então, mas é que pra gente também as pessoas depende, né? Tem gente, mas e aí, você vai adotar o cachorro? Você conhece a pessoa? A gente tinha que tentar dar um jeito de expor, que nem aquela moça que devolveu o cachorro. Ô, minha querida, esse cachorro tá comendo... O jeito que a pessoa falou era tão absurdo. Aí a gente conseguiu... Tipo, ela queria um cachorro que não fizesse cocô, que não fizesse barulho, e ela queria um filhote. Ela queria um cachorro robô do Alok. Sim. Exato. A gente pensou num bichinho de pelúcia. Né? Então, assim, aí a gente colocou o áudio dela e tal. Mas é difícil, É aquela história. Não é usar isso pra perseguir a pessoa, mas isso consegue conscientizar outras. Sim. E trazer receio para outras não querer fazer o mesmo e acabar caindo nas graças do Instagram da vida. Sim. Né? Enfim, porque assim, é aquela história, né? Por bem é muito melhor, mas se não vai por bem, que seja pelo mal. Né? E aí a pessoa parar de fazer uma besteira dessa. Bacana se a gente tivesse um Serasa desses mal adotantes, né? Nossa, isso é ótimo, vai colocar. Mas talvez até com essa história do governo aí de começar a criar um cadastro e tudo mais, talvez isso seja um benefício. Então, em São Paulo a gente tem o RGA. Mas ele não é ligado a nada, né? Exato. É só um documento, Vai né? ser ligado a tudo? Teoricamente. Gov.br? Teoricamente. Se for, eu acho que vai ser uma boa. Entendeu? Imagina o cara não pode abrir uma linha de crédito se ele já abandonou um cachorro. Nossa. Ia ser muito legal. Nossa, o cara não pode mais ter uma casa. Sim. Não pode mais alugar a casa porque abandonou o cachorro. Play. Isso aí eu sou a favor. Uma desculpa que as pessoas têm pra abandonar é justamente isso, de alugar a casa. Que eu vou me mudar e no meu aluguel eu não posso, não aceito. Virou a desculpa perfeita. Olha, faz o seguinte, pode criança nessa casa? Senão você pode deixar a criança no orfanato também. Pô, o cachorro é parte da sua família, você tem que pensar. Você vai alugar uma casa e tem um quarto para 5 filhos, você e seu marido? Cabe todo mundo? Tá errado, né? Então, assim, depende, claro, da condição da pessoa, mas pelo amor de Deus, se você... Pode ter acontecido um revés e tal, mas... Mas você tem que pensar na sua família como um todo, e o cachorro é parte da família. Tem que ter então, um planejamento. Não pode ter, nesse contrato aqui não aceita cachorro, tudo bem, eu vou me desfazer dele. Não pode ser assim, né? As vai pra outra casa. Exato, E essas tem várias, né? Meu filho vai nascer e aí eu não posso mais ter o cachorro. Não, é cada absurdo. E assim... Das mensagens que a gente recebe por dia, 90% são de pessoas querendo abandonar os seus próprios cães. Sim. E 90%? 90% das mensagens são das pessoas querendo se desfazer dos seus animais. Caraca, não é muita porque coisa. viu o cachorro na rua. Tem, lógico que tem. Tem bastante que chega pra gente. Tentando ajudar, né? Vídeo, cachorro atropelado, cachorro... Tem muitos. Vocês devem receber cada paulada. Infelizmente, a maioria a minha vida, eu me separei, eu não posso ficar com o cachorro, eu tô me mudando, a minha mãe morreu e ela tinha 5 cachorros, a minha tia... Mas a casa, se a tia tinha uma casa, eu duvido que a casa eles vão oferecer para alguma ONG. Sim. Não é fácil. Exato, mas os bichos Boa. Pessoal, antes da gente entrar nas nossas dinâmicas de perguntinhas de mito ou verdade e teste de conhecimento, eu queria saber, você fez até uma brincadeira legal e eu acho que eu gostei da ideia. Qual o caso que vocês passaram ou estão passando que foi muito marcante assim, em relação a problemas comportamentais, alguma dificuldade que vocês tiveram no trato ali com o animal, que eu poderia ajudar vocês aqui?
Bom, dentro da ONG ou de adoção? Geral. Dentro da ONG, hoje a gente tá com esse pitbull que já mordeu todos os tratadores. Todo mundo. Acho que já mordeu a maioria, A maioria. né? E a gente tem a Biela também, né? A Biela também. A gente tem uma que é uma mistura, talvez, de um pastor, né? Não é bem, eu acho que parece um pouco pastor. Tem aquela... tem Pastor alemão? Aham. Pastor alemão? Aquele pastor da polícia. Pastor belga Malinois? Eu faltei nessa aula. Eu não sei. Até brinquei com elas que assim, acho que vamos pensar numa parceria legal aqui entre a empresa Luiz Zuclo e a Cão Sem Dono. Daqui a pouco nós estamos falando um workshop lá, falando um pouquinho de sonofilia. Lembra que é sonofilia? Lembra, sobre as raças. Estudo sobre as raças, padrões e tal. Que é legal isso pra vocês. Até mesmo questão comportamental, né? Pra vocês pegarem mais a mãe. Vocês já devem ser especialistas, mas um conhecimento nunca é demais, né? Acho que dá pra te brincar nisso aí. Eu acho que conhecimento é a única coisa que a gente nunca perde, né? A não ser se o Alzheimer tira. Estão descobrindo a cura, graças a Deus. Amém. Então, assim, eu acho que lá dentro da ONG são esses. Acho que a Biela, que é uma que foi adotada e voltou porque a adotante não podia tomar banho. Ela derrubava a porta. E no começo beijava a cachorra, deitava na cama. Mas derrubava a porta pra matar a mulher? Não, porque ela queria estar insegura. junto com a pessoa. Ansiedade de separação. E essa adotante, ela não poderia entrar no Serasa, porque ela tentou tudo, né? Ela Entendi. tentou tudo. A cachorra, tipo, no elevador, se fosse entrar alguém, a cachorra queria atacar as pessoas. Entendi. E aí a gente fez um trabalho com o adestrador. Só que é muito difícil porque na verdade a pessoa tem que ser adestrada também, né? Não é também. Principalmente. Principalmente. Então, eu tava com medo de falar. Principalmente. Porque o jeito que você trata o cachorro é muito importante. E eu acho que ali ela já criou um medo. A insegurança também já foi pra ela, então não rolou. E aí a Biela tá lá, é uma cachorra linda. Ela dá uns pulos. Nossa. Tem uma coisa que é legal de falar sobre isso, que é o seguinte. Você falou do Pete também, né? É importante entender o que já aconteceu na cabeça dele, mas não ficar preso a isso. Que a maioria das pessoas, quando vem um cachorro numa situação igual a essa, ficam travados do tipo, nossa, mas é que já aconteceu isso com ele, tadinho. É que ele foi resgatado numa situação assim. O cachorro não tá pensando no passado, ele tá pensando no agora. Ele vai viver o futuro, mas ele tá pensando no agora. Então, assim, de novo, lembra que eu falei lá no comecinho? Excesso de liberdades, falta de disciplina. Para um cachorro poderosíssimo, o excesso de liberdades vai ferrar com a vida dele e com o tutor dele, consequentemente. A falta de disciplina, mesma coisa. Então, vou dar um exemplo. Você pega um Pit. Já foi adotado por alguma casa? Não. Esse daí? Não. Nunca conseguiu, né? Porque as pessoas olhavam para ele. Lá, no espaço onde ele tá, ele fica um pouco mais restrito, certo? Ele tá num canil sozinho também, né? Porque não tem 6 como metros colocar. quadrados, né? Não tem como colocar o outro com ele. E vai para uma corredeira durante o dia, volta, Passeios, tal. Pouco contato com outros animais, certo? Sim. Então o limite dele tá lá em cima. A liberdade dele tá lá embaixo, quer dizer, né? Então tá com limite no máximo e liberdade no mínimo, 0 disciplina. Certo? Se a gente não equalizar isso, não vai ter um resultado legal. A maioria das pessoas fazem o quê, então? Nossa, mas se o cachorro ataca outros cachorros, isso acontece na casa de vocês também, fiquem ligados. Se meu cachorro ataca outros cachorros, eu não posso ter contato com outros cachorros. É o contrário. Eu tenho que colocar ele no meio da maior cachorrada possível, sem que exista a possibilidade de um machucar o outro. Porque senão eu estou fazendo uma rinha. Sim. Né? Mas existem estratégias para isso. Tem 2 corredeiras? Então, na verdade, não é corredeira, a gente anda na guia. Guia. Então, porque pra gente, o cachorro que passeia na guia facilita muito na adoção, né? Porque a família vai passear com ele. É que a corredeira é uma ótima saída. Você fala que é aquela tipo, que o cachorro tem Imagina esse muro cabo aqui. de aço assim pra andar, assim, não é um espaço? Não, assim, porque isso não acaba provocando mais o cachorro. Seria mais um corredor mesmo, telado, onde o cachorro pode ir para um lado, para o outro. Você pode passar com outro cachorro perto ali sem que exista chance. A gente tem aquele espaço. Lá a gente tem um espaço lá no sítio que a gente coloca os cachorros pra 50 feira. metros quadrados, Pra feira de Muito adoção. amplo. Isso. O ideal é que 50 seja metros, estreito. Não é tão estreito. Porque isso aí não é um local para meramente colocar ele lá e deixar ele passar o dia lá. Não, é para treinamento. Para ele poder ficar lá dentro, aí você imagina assim, você pode colocar 2, 3, 4 corredeiras. Pode ser móvel ou pode ser fixa. O melhor seria que fosse fixo. Você coloca esse pitbull no meio. Imagina que são 5, você coloca no meio. Então vão ter 2 cachorros para lá, 2 cachorros para cá. Sem que exista a possibilidade de eles se atacarem, se machucarem. Então a malha da tela menor,
Pode ser uma malha muito grande. Igual a gente usa aqui. Pra sobrar um canino ali é 2 minutos, pra dar uma mordidinha por ali é 2 minutos, né? Então ele vai passar, imagina assim, ele passa 1 hora de treinamento ali, condicionado a quê? Ter cachorros indo pra um lado e pro outro, que às vezes nem estão dando bola pra ele. Ou se tentar ter um arranca-rabo ali, alguém conseguir facilmente entrar, fazer uma correção, redirecionar. Lembrando, corrigir não é bater, não é machucar, não é dar choque, nada disso aí não funciona, né? E aí sim, quando ele já estiver um pouquinho mais exausto dessa situação, já socializou um pouquinho, volta pro seu canil. Bebe uma água, come, descansa. Daqui a pouco, fazer isso lá. De novo. Então, pensa assim, ele é um... Pensa no mundo humano. Ele virou um coringa. Ele não pode ter contato com outras pessoas, porque se ele tiver contato com outras pessoas, ele acaba fazendo alguma desgraça. E ele vai ficando cada vez mais incubado. Quando ele vê uma possibilidade de ver uma pessoa, vai ser fatal. Sim. Mas se eu começo a colocar esse cara cada vez mais em contato com pessoas que possam se defender ou que não tenha realmente a possibilidade de se machucar, e cada vez mais, daqui a pouco ele encontra um outro doido lá dentro que vira amigo dele. Ele começa a perceber que a presença de outros animais é legal. Hoje foi embora um cachorro que fica hospedado aqui de tempos em tempos, né? Fica aqui, já virou meio que parte da minha matilha, né? Virou filho quase. Não podia ver gente, não podia ver cachorro. Ele é um mixed breed de pitbull. Ele é um pitbull com alguma coisa. Você vê que ele tem um porte forte, o Zeca. Um porte forte, musculoso, cabecinha um pouquinho mais quadradinha e tal, mas vira-latão também. Putz, primeira vez que eu fui fazer aula na casa, ele ficava confinado, já era um apartamento, ele ficava confinado dentro do apartamento. Quando eu recebi a visita, tinha tipo um canil pra ir lá. O cara começou a instalar aquelas cercas de jardim de madeira dentro de um apartamento. Nossa. E ele tinha que fazer meio que um cambão, assim, meio que um curral de boi. Então, abre essa aqui, ele passa pra lá, uma visita passa pra cá, a funcionária passa pra cá rapidinho, o motorista e tal. Só aceitava os donos? Nem o dono direito. Nem o dono direito. Então virou meio que um caos. E o cara não abriu mão. E viaja muito. O cara tem posses, então viaja muito. Não tinha onde deixar o cachorro. Ele acabou me conhecendo porque o filho dele já treinou cachorro comigo, o primo já treinou, a família já treinou um monte de cachorro comigo já. Falou assim, dá um jeito. Falei, beleza, eu dou um jeito. Então, é isso, aquilo. E esse cachorro, ele viveu uma vida de pelo menos uns 3, 4 anos sem ter contato com outras pessoas ou outros animais de contato mesmo. Pô, a primeira coisa que eu fiz, chegou aqui em casa, óbvio, tem técnicas, né? Mas a primeira coisa que eu fiz foi grudar nesse cachorro. Ele podia tentar me matar de tudo quanto é jeito, ele não ia conseguir, mas grudei nele. Então tem focinheira, dá pra usar 2 guias, dá pra usar cambão, dá pra fazer um monte de coisa. Mas ele tem que estar em contato comigo. Até a hora que ele falou assim, mano, desistir, não vai dar certo. E ele recebe um carinho, ele fala, nossa, é muito mais legal isso do que aquilo. Entendeu? Só que é normal, as pessoas entram em choque, tipo essa outra mulher que você falou, entra em choque, viu um cachorro na rua, já quer voltar correndo pro apartamento. Atravessa a rua, vai para um outro caminho. Nem quer ir para aquele lado, mas vai para fugir do outro cachorro. Você não quer para aproximar. Mas, de novo, pessoal, não é para ficar encontrando o cachorro na rua e grudando o seu lá no outro. Até porque tadinho do outro cão também. Tem que ter contato físico real sem que exista a possibilidade de um machucar o outro. Essa é a regra básica da sociabilização. A gente tem outro caso também, o Dodô. Nossa, é verdade. O Dodô também é terrível. É outro mix de pitbull. Ele também tem. Os pits, eles fazem parte de um grupo, de alcinofilia de novo, fazem parte de um grupo que são os terriers. Terrier, eu brinco que é o verdadeiro brasileiro que não desiste nunca. Coloca o negócio na cabeça, ele vai até o final. O pitbull ele foi desenvolvido para luta. Então o nome pitbull vem o bull, que é bulldog, bull, todos os tipos de bull. Pit é o que? Poço. É onde faziam as brigas, as rinhas. Então é o bull que foi feito para rinha. E é da família dos terrier para complementar. Então ele não é um cachorro que vive bem em matilha. Ele tolera um tutor muito bem. Ele ama um tutor muito bem, mas também não é de muitos. Se não for muito bem treinado e sociabilizado desde cedo. Que é bom deixar claro, porque tem um preconceito muito grande em cima da raça. Sim. E eu adoro, amo eles de paixão. Mas é problemático você falar assim, porque tem gente que vai entender errado. Só que naturalmente eles não curtem muito. Então o que acontece? Você pega um cachorro que já não tem aptidão de ser muito amigo dos outros, vai ser muito adepto a uma pessoa só e talvez não muitas outras. Coloca numa vida sem muito controle, sem muita disciplina, melhor do que controle, sem muita disciplina e limite liberado, ele vai aprontar.
Por isso que a gente acaba escutando muito o relato dos pitbulls aí pintando e bordando pelo mundo. E um detalhe, quando um pitbull ataca, é pra valer. Não é um pincher atacando. Não é um pincher, não é um poodle, não é um lhasa atacando. Sim. É um pitbull, né? E a gente lá, além dos vira-latas, a única raça que a gente tem é pitbull. É, né? Deve ser um... Tem o Zeus que chegou lá em 2018, talvez, 19, muito tempo envelhecendo na ONG, que estava amarrado numa árvore do lado da Regis. E ele é ótimo com pessoas. Só que a gente não confia de deixar ele com outro animal, porque se ele pegar, ele vai matar e a gente vai separar. Que nem você falou de fazer essa... Corredeira. Seria ótimo pra gente, porque a gente tem muito espaço lá. Espaço. Tem um negócio que é legal, que até melhora a técnica, que é a corredeira no formato redondel. Se vocês têm um espaço legal... Nossa, a gente tem espaço. Espaço é o que não falta. Você vai fazer uma corredeira, só que ao invés de ser em linha reta, você faz no formato redondel. Onde o cachorro vai correr infinitamente. E vocês podem fazer vários sistemas de porta, várias clausuras, onde abre a primeira porta, acesso a camada mais externa, como se fosse uma cebola. Aí abre outra porta, camada mais interna, e coloca os cães mais reativos, às vezes mais pro centro, às vezes mais na ponta, eles vão ficar ali interagindo. Vai ter um momento que eles vão ficar ali, daqui a pouco já desencana, vai fazer outra coisa, aí passa alguém brincando de um lado, tal. Isso auxilia demais nesse processo de desencanar da presença dos outros animais, até que ele comece a se interessar a conhecer os outros animais. Só que, de novo, preso numa baia. Então, E eu sei que não é porque vocês querem, mas é porque assim, é difícil, eu tô ligado que é difícil. Lá, a maior dificuldade, além dos cachorros que não gostam de outros cães, são os cachorros muito assustados, que é aqueles que não sabem interagir com pessoa. Segurança, que se esconde, que não anda na guia, né? Os indomáveis. Tem cachorro lá que é bem difícil. Que você vê que esses daí provavelmente nasceram na rua, sempre ficaram. Ou já tem a genética mais puxada pra insegurança mesmo. Mas é muito. Nossa, tipo, o cachorro me vê há 5 anos e não deixa eu chegar perto dele. Isso tá muito atrelado, sabe o quê? Lembra aquilo que eu falei que o cachorro não tá atrelado ao passado? Só que nós humanos ficamos muito martelando a ideia do passado. Nossa, o que será que já aconteceu? Deve ter sofrido, apanhou, nasceu em tal lugar, tal. E deixam de fazer o mais importante para essa situação, que é o quê? Expor cada dia mais ao que gera o medo. Expor ao medo. Vamos se aproximar mais. E desbloquear cada vez mais o medo. Então você pensa assim, às vezes eles mordem, né? Quando eles estão atrás. E aí tem que estar pronto pra tudo. Mas uma coisa que pega muito. Pega, por exemplo, barulho de fogo de artifício. Nossa. Cachorrada... Chuva, trovão. Eu consigo soltar fogo de artifício todos os dias, loucamente? Talvez até dê. É um investimentozinho, até dê. Mas você pode colocar numa caixa de som potente, sons de fogos de chuva. Sons de trovão ou de fogos de artifício. E deixa tocando na frente dos canis ali. Não pra perturbar, né? Mas pra ficar o som ali. Aí uma caixa com subwoofer que vai fazer um também, ajuda mais. O cachorro vai olhar pra essa situação e falar assim, eu tô tomando um susto a cada 10 segundos. Eu não preciso mais tomar esse susto. O cérebro entende dessa forma. A gente fala que isso é um processo de dessensibilização. Se eu faço todas as manobras possíveis e imaginárias para tentar tirar esse som, as pessoas amarram aquele laço no cachorro. Como que chama? Nó de... Eu fiz até um vídeo pro canal no YouTube. Que dá todo um nó do cachorro, passa a faixa. Isso. Esquece. Compra um produto para colocar na orelha. Esquece. Caminho especial no formato caracol que inibe o som. Liga a TV. Esquece. Na hora que o bagulho tá acontecendo, se você não treinou previamente, ele vai sofrer. Não sei que você coloca um bunker isolado acusticamente e tal. Enfim. Só que se você já fez todo um processo de dessensibilização com esse animal, ele vai ouvir esse som e falar assim, tá, eu não gosto. Tudo bem. Já tô acostumado. Já dessensibilizei. E aí vai... Tem cachorro que até o tempo começa a mudar, o cachorro já fica com medo, né? A gente tem o Madruga, né, no sítio. Nossa, ele fica ele fica... Já quebrou pata, porque ele pula tudo. Sim.
Sim. Ele tem muito medo. E é por conta da chuva ou trovão? O trovão. Então, aí coloca som de trovão. Então, mas aí começa o chover. tempo mudar, Sim. ele já fica... É. Então, mas seria uma boa... Sim. Né? Entendeu? Pra já começar com madruga essa dica. Eu vou fazer com a Arlete também, porque ela tem muito medo. Uma das coisas que eu mais falo até abrindo pra vocês, mas quando eu for fazer consultoria pra criadores e ONGs também, uma das coisas que é essencial, caixinha de som, pô. Caixinha de som. Tem que ser um dos equipamentos diários ali também. Seja colocar uma música gostosa, os cães relaxarem, um estímulo sonoro para eles agitarem um pouquinho, ou para te sensibilizar. Tem que Uma ter. música boa, né? Pelo amor de Deus. Mas o Dodge, clássica. ele ama ouvir rádio. Você coloca no rádio mesmo, ele fica debaixo assim, horas e horas. Hoje tem cães que assistem filme. Antigamente não dava por conta das TVs serem de tubo, mas a LCD, LED, eles conseguem ver, eles estão assistindo. A domesticação tá acelerando em passos largos, tá bizarro. Demais. Até demais, tem que segurar um pouquinho, né? A gente gosta de cachorro, sendo cachorro, gato sendo gato. Pessoal, obrigado pelo bate-papo. Obrigada. Sensacional. Vamos entrar agora nas dinâmicas rapidinho. Vamos. É bem divertido. Isso aqui são botõezinhos. Verdade, mito. Então a gente vai fazer a brincadeira do mito e verdade. O vermelho é mito, o amarelo é verdade. Vocês escolhem a alternativa que vocês julgarem correta. E vamos lá. O pessoal de casa pode brincar também, pode participar. Só mandar aqui no chat e nos comentários. E vamos. Primeira, vocês estão prontas? Estamos. Aqui é múltipla escolha. Peraí, mito e verdade. Aqui, ó, pronto. As ONGs de proteção animal não têm impacto significativo na redução do abandono dos animais. Mito ou verdade? Acho que é mito. Eu acho que é mito. Eu tenho certeza que é mito. Falem um pouquinho aí. Tem muito impacto de redução primeiro de doar os cachorros, né, de fazer a adoção, que é muito importante. Eu vejo a evolução, né, que as pessoas continuam comprando cachorro, mas hoje eu vejo que as pessoas que compram o cachorro também fazem questão de adotar, entendem mais a situação dos animais. Eu acho que as redes sociais expôs também bastante isso. Se vocês olharem para trás ali naquela porta, escola também. ali ó, tem um cara que não desgruda da gente, que é o Thomas. É um gatinho adotado também. Vem. Parceiraço. E a gente tem a outra também, que é a Benguela. Tá lá em cima, tá se recuperando, tá machucadinho. Não, tu soltou também, ela deve estar ali. Ah, é? Tá ali também. Então deve estar pra lá. Mas a gente faz questão também de ter os nossos amiguinhos aí. Então, que eu acho que se fala mais, né? E quem compra também ajuda ONGs. Muita gente que compra ajuda. Muito legal esse posicionamento de vocês. Que nem o Spitz e quer o vira-lata, Sim, né? sim. Tem gente que faz. Esse posicionamento de vocês é muito importante e ele não é tão comumente visto por aí. A maioria do pessoal de ONG às vezes até combate, né? E o contrário também acontece. Cachorro, né? Independente de ter Top. raça, eu acho que o importante é o respeito e o tratamento que dá para o animal. Então, se quer comprar um Shih Tzu, um Spitz, ótimo. Se puder adotar um vira-lata, melhor ainda, né? Show. Ajudar uma ONG, conhecer o trabalho, voluntariar. Eu acho que tudo é muito válido. É isso aí, perfeito. Muito legal. Vamos para a segunda perguntinha. Mito ou verdade? As ONGs podem realizar resgates e reabilitação de animais em situação de risco sem apoio governamental? Com certeza. E é até esse o nome, né? Verdade. E é isso, né? Querendo ou não, a ideia da ONG é exatamente essa. E é assim que a gente anda, né? Sem apoio. É que nem a Aline tinha dito no começo, a gente anda com as próprias pernas. É rifa, é bingo, é camiseta, é lojinha, Voluntários. é voluntário. Vocês também fazem aquele programa, provavelmente, de a pessoa que não pega o animal, mas acaba apadrinhando. Apadrinhamento, Ah, o apadrinhamento. O apadrinhamento é muito importante para a manutenção do abrigo. show. Porque a pessoa pode ajudar, né? Às vezes não tem tempo, não tem espaço, né? Mas pode ajudar Sim. todo mês com um certo valor. Então a pessoa escolhe o valor que ela quer pagar. E esse valor ajuda muito a gente a manter, porque só de ração a gente consome mais de 4 toneladas ao mês, né? E ainda a gente ajuda porra, outros que... Medicamento que o custo de manter uma ONG é muito alto. É lá em cima. Então toda ajuda é muito bem-vinda. Boa, muito bem. Terceira perguntinha. Todas as ONGs de proteção animal são financiadas por grandes empresas e têm interesses lucrativos. Quem dera. Muito boa. ONG é organização. Se a empresa quiser ajudar, é muito bem-vinda, né? Sempre, com certeza. Mas infelizmente. ONG é organização não governamental, mas também tem nas entrelinhas sem fins lucrativos.
Eu acho que é uma organização sem fins lucrativos, todas são. E assim, as empresas que tem as OCIPs, que tem alguma coisa do imposto de renda, que pode reverter. Tem isso também, né? A gente não se enquadra como OCIP, mas... Pagamos impostos, muitos. Normal, como qualquer outro. Bem-vindo ao Brasil. Exato. E não tem nenhum... As empresas não ajudam. Bom, precisamos buscar umas empresas aí também. Não, algumas empresas podem ser parceiras e são nós, mas nenhuma mantém a ONG, dá dinheiro para manter a ONG, não. Boa. Infelizmente. Pode deixar o botãozinho de lado, peguem a luzinha do Dino aí, a canetinha essa amarelinha do lado. Aí vocês escrevem. De desenhar, Letícia. Faz a letra bem grandona, tá? E aí você aponta para essa câmera aqui. Qual é uma das principais funções das ONGs de proteção animal? A. Promover eventos de entretenimento. B. Reabilitar e resgatar animais em situação de risco. C. Vender produtos de origem animal. E D. Incentivar a caça esportiva. A, B, C ou D? Olá. Aê, muito bem. B de bola. Top. Não erraram nenhuma até agora. Difíceis as perguntas, né? A gente não faltou nenhuma dessas, não. Nem um dia de trabalho. Pode apertar essa bolinha de baixo aí. Isso, parte segura. Boa. Nem um dia de trabalho, isso mesmo. Como as ONGs contribuem para a educação sobre o bem-estar animal? A. Através da realização de campanhas de conscientização no programa educativo. B. Oferecendo serviço de adestramento para animais de estimação. C. Criando lojas para vender produtos de origem animal. E D. Organizando competições de animais. A, B, C ou D? A gente, inclusive, vai em escolas e recebe excursões de escola no nosso abrigo. Top. Top demais. Porque é muito importante, né? A gente passar para as crianças. Claro. Então a gente tem, algumas escolas convidam, a gente vai, faz questão de fazer uma apresentação, eles fazem campanha, né? É muito bom. É muito legal. Tinha que fazer no mesmo dia que os pais estão na escola. Mas na verdade, se a gente colocar na cabeça das crianças, ela leva... Que se bobear, a criança já puxa um cachorrinho e leva pra casa, entendeu? É verdade. Essa seria ótima. Tem que conciliar. A gente já fez evento de adoção em escola também, né? Tem que fazer o seguinte, Dia dos Pais. Não tem, escola não costuma ter uma vez a cada trimestre e tal, um Dia dos Pais lá e tal. Então, é o dia que vamos levar a cachorrada também. Não, a gente pode oferecer um presente. Olha, o presente hoje vai ser um vira-lata. Mas aí é ruim, pô. Presentear com cachorro dá ruim. Não é? Não daria certo, não daria certo. Terceira e última questãozinha. Qual é um dos impactos diretos das ações das ONGs na vida de animais abandonados? A. O aumento do número de animais em situação de abandono. B. O estímulo ao comércio ilegal de animais. C. Melhora nas taxas de adoção e redução de população de rua. E D. Proliferação de doenças entre animais. A, B, C ou D? Eu dei uma viajada, né? A B é estímulos ao comércio ilegal de animais. E a C, melhora nas taxas de adoção e redução de população de rua. Isso, é a C. Desculpa. C de cachorro. Muito bem. Isso, cão sem dono. Top demais. Marketing é tudo. Perfeito, acertaram todas. Muito bem, parabéns. Você que de casa que participou aí também, confere se acertaram todas. Tem que ficar ligado nesses assuntos, que esse assunto é muito importante para a causa animal, para os nossos pets. E pessoal, pode poder encerrar com chave de ouro nesse bate-papo, que vão ter que ter outros também com o Dr. Rafael. Pode deixar de preferência, por favor. Mas vocês também, óbvio, estão super convidadas. Mas mandem uma mensagem pro pessoal de casa aí que assistiu a gente do começo ao fim. Uma mensagem legal pro pessoal. Pode começar, Aline. Bom, eu espero que a gente tenha falado um pouquinho da realidade das ONGs, né? Que o nosso trabalho é tirar o maior número de cachorro que a gente conseguir da rua, melhorar a situação dele, assim, cuidar, tratar e doar. E para que a gente continue fazendo, a gente precisa de que as pessoas adotem, de que as pessoas ajudem as ONGs. Então, assim, independente de estar em São Paulo, porque tem gente do Brasil inteiro que assiste, conheçam ONGs, dê oportunidade de adotar um animal, castre o seu cachorro para não ter muito cachorro nascendo. Então, assim, espero que a gente tenha deixado um pouquinho do nosso dia a dia e, assim, da conscientização realmente do trabalho que a gente faz, né? Perfeito. Muito legal. E eu completo, Aline,
dando um recado também. As pessoas têm que conhecer o lugar que elas ajudam. Isso é muito importante, porque às vezes eu dou, mas eu nunca visitei, eu não sei como que é o trabalho. Então, porque o Cão Sem Dono trabalha assim, 365 dias no ano, 7 dias na semana, com as portas abertas. Qualquer um que ajuda pode chegar a qualquer hora e fazer a visita. Legal. A gente não restringe, não trabalha de portas fechadas. Então isso é muito importante. Eu ajudo, eu quero conhecer o que eu ajudo. Isso as pessoas deveriam muito, assim. Primordial. Eu quero conhecer de perto, pessoalmente, presencial mesmo, o lugar que elas financiam. E acompanhe também o trabalho deles, né, num contexto geral, pelo Instagram, nas redes sociais, que vocês também mostram muito disso E daí. ajudar a compartilhar, porque quanto mais visualizações, né, mais Melhor. chances os cachorros têm de ser adotados. Legal E demais. ajude, né? Padrinho, voluntarie, né? Ali, se não pode adotar, tem várias outras formas Sim, a gente Boa. tem o bazar de também. ajudar, né? E se Deus quiser, em breve, programa Educar para Adotar lá pro Cão Sem Dono. Olha, Né? eu- E expandir para outras coisas também legais. Vai ser ótimo, vai ajudar muito nas adoções e vai diminuir o retorno. Com Perfeito. certeza. Amém, se Deus quiser. Com certeza. Obrigado para vocês que assistiram o episódio do começo até o fim. Vocês são essenciais para o crescimento dessa matilha. Vamos fazer isso aqui crescer cada vez mais, chegar na meta lá dos 200 mil inscritos, fazer o nosso podcast e os outros programas semanais aqui bombarem. E vejo vocês nos próximos episódios, matilha. Tamo junto. Tchau, tchau.